Agora a gente vai ver o que acontece com aquele idoso que perde a sua autonomia ou a sua independência. Então, quando o idoso, ele perde a sua capacidade de decisão, a sua autonomia, ele vai ter o que a gente chama de incapacidade cognitiva. Então, a incapacidade cognitiva é uma síndrome onde a pessoa perde a sua cognição ou o seu humor. Então, ele passa a não ter mais condição de decidir o que é melhor para ele. Por exemplo, aquele indivíduo com doença de Alzheimer e aquele indivíduo com depressão. A gente vai ver que essas são causas frequentes de incapacidade cognitiva. Outro problema que pode acontecer com o idoso é a perda da sua mobilidade. Ele vai desenvolver o que a gente chama de instabilidade postural, que é o risco de quedas, ou aquele idoso que tem quedas de repetição, e a imobilidade, que é aquele idoso que não consegue se locomover mais, que fica numa cadeira a maior parte do tempo, ou então fica acamado. Então, essas duas situações, a instabilidade postural e a imobilidade, são consequência do comprometimento da mobilidade, assim como a incontinência esfincteriana, que é a perda do controle da urina e das fezes. E, por último, a incapacidade comunicativa. É aquele idoso que não consegue mais interagir com o meio de forma adequada. Por quê? Ou ele tem um problema visual, por exemplo, uma catarata e ficou cego, ou ele tem um problema auditivo, ou seja, ele é surdo e tem dificuldade de estabelecer uma conexão com o meio, ou ele tem um problema na fala. Então, essas 5 situações, gente, que chama incapacidade cognitiva, instabilidade postural e imobilidade, incontinência esfincteriana e incapacidade comunicativa, não são normais da velhice. Então, isso tem que estar muito claro para você. Isso não é normal, isso é um problema. E nós temos que investigar a causa desses problemas. Por quê? Muitos deles são curáveis. Ou, pelo menos, a gente pode melhorar a vida desse idoso que, a partir de agora, se tornou dependente. O seu papel enquanto cuidador vai ser, basicamente, cuidar de idosos que tenham essas grandes síndromes geriátricas, que são os problemas de saúde que são frequentes nesse idoso frágil. Mas volto a insistir, são frequentes, mas não são normais da idade. Esses problemas de saúde, que a gente chama de gigantes da geriatria ou grandes síndromes geriátricas, eles todos exigem o que a gente chama de cuidados de longa duração. Não são coisas agudas, são coisas crônicas. Então, é aquele idoso que tem um quadro demencial há 2, 3, 4 anos, que está acamado há 6 meses e assim por diante. Então, eles vão exigir o que a gente chama de gestão diferenciada da saúde. E o que ocorre? Na maioria das vezes, o sistema de saúde ele não está preparado para esse indivíduo, para esse idoso com essas incapacidades. Não está preparado ou mesmo não sabe lidar com isso. E aí, o sistema de saúde pode até prejudicar a saúde do idoso. Isso a gente chama de iatrogenia. O que é a iatrogenia? São os malefícios causados por um sistema de saúde ou pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e assim por diante, que não sabem cuidar de forma adequada dos idosos. E podem passar um medicamento, por exemplo, que vai piorar a saúde do idoso, ao invés de melhorar. Aquelas pessoas que são responsáveis pelo cuidado profissional, elas têm que estar preparadas para tratar adequadamente esse indivíduo envelhecido portador de incapacidades. E além disso, como a gente viu, além do cuidado profissional, esse idoso vai necessitar de um cuidado familiar. Ou seja, a família tem que estar preparada para cuidar desse idoso. E como a gente viu, isso pode não acontecer. Pode ser que essa família não esteja preparada para prover os cuidados necessários para esse idoso. E é isso que a gente chama de insuficiência familiar. É exatamente nessa situação que a figura do cuidador, ele se impõe. É fundamental alguém que saiba cuidar do idoso frágil, do idoso dependente, do idoso que é portador desses problemas que eu acabei de me referir. Então, essas condições que você está vendo nesse slide, a gente chama, então, de gigantes da geriatria.
elas são todas frequentes nos idosos, mas não são a regra. Isso não é normal da idade. Quais são as características dessas grandes síndromes geriátricas ou gigantes da geriatria? Você vai ver também com o nome dos 7 Is. Então, elas têm múltipla etiologia, quer dizer o quê? Várias coisas podem causar. Elas não constituem um risco de vida iminente. Quer dizer o quê? Esse idoso não vai morrer em pouco tempo. Ele pode perdurar com essa incapacidade por meses ou anos, tá? Então, elas não são coisas agudas. Elas causam uma perda de autonomia e de independência. Ou seja, exigem um cuidado terceirizado. Exigem que alguém passe a cuidar deles. É uma ausência de resposta a intervenções terapêuticas simples. O que quer dizer isso, gente? Essas situações, elas precisam de uma intervenção complexa. Como a gente está vendo no item 7, a necessidade de uma abordagem interdisciplinar. Então, não é só o médico, tá, que vai resolver esses problemas. Tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro e tem que ter uma equipe de reabilitação. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico, ou seja, uma série de profissionais que vão ajudar a cuidar desse idoso para ele poder recuperar a sua função. Então, você vai ver nesse curso todas essas áreas, como que elas podem melhorar a vida desse idoso. Cada uma dessas áreas que eu falei para você vai ser trazida, né, neste curso para poder você entender como que é o papel da equipe interdisciplinar. Então, como a gente viu, o item 5 desse slide é uma alta prevalência nesse idoso frágil. E, além disso, elas podem vir de forma simultânea. Então, eu posso ter um idoso com incapacidade cognitiva que esteja também com instabilidade postural, ou seja, acamado, e que não consegue ouvir direito, tem uma incapacidade comunicativa. Esse que é o desafio de cuidar de um idoso frágil. Ele pode ter uma dessas incapacidades, ou pode ter mais de uma ao mesmo tempo, ou pode ter todas. Todas elas exigem o que a gente chama de cuidado de longa duração. Quer dizer o quê? Esse indivíduo, ele vai exigir, ele vai necessitar do seu cuidado por um grande período de tempo. Então, é por isso que você tem que estar preparado para esse cuidado. Então, nesta aula, a gente viu com profundidade o modelo multidimensional de saúde do idoso. O que é saúde do idoso? Tá? Na próxima aula, eu vou lhe falar o que é o que a gente chama de fragilidade multidimensional. Como reconhecer e como atuar.